Hello, everyone. Welcome to the Green Bonds for Climate Resilience. Unlocking Bem-vindos a todos à sessão de títulos verdes para a resiliência climática. Temos muito prazer em tê-los conosco hoje e gostaríamos de começar agradecendo os nossos patrocinadores, JP Morgan, Credit Suisse, Ping Moody's, Luxembourg, Green Exchange, Citi, Refinitiv, BNP Paribas, GHS Market, Alliance Bernstein, FSD África, BID, ICMA, Mizuho, IFC e Ashurst. Antes de começarmos, alguns avisos importantes. Por favor, usem a caixa de perguntas e respostas para fazer as perguntas. Se tiverem outros comentários e dúvidas, por favor, usem a caixa de bate-papo. Temos interpretação simultânea em português, espanhol, mandarim, francês e japonês, e todas as sessões vão ser registradas e estarão disponíveis até novembro na nossa plataforma. Convidamos todos a usarem todas as ferramentas à disposição para manter contato com os outros participantes e, se quiserem solicitar uma entrevista, por favor, entre em contato por meio de nossa cabine virtual. Esperamos que aproveitem bastante a próxima sessão e gostaríamos de passar agora a Joyce Coffey para apresentar os nossos próximos apresentadores. Bem-vindos a todos e bem-vindos a essa sessão de títulos verdes para a resiliência climática. Eu gostaria de começar apresentando o nosso painel extraordinário hoje. Em primeiro lugar, Nasmira Mula, que é chefe da SA Investments, na verdade, a empresa de investimento sul-africana 91, e é uma empresa que fornece assessoria a investidores de várias partes do mundo. E ela tem muito interesse em apoiar investidores de todas as partes do mundo. Antes disso, ela era diretora de crédito africano. Além disso, temos a Isabelle Laurent, que é a vice-chefe de tesouro de financiamento do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. E o foco do seu trabalho é no desenvolvimento de mercado de capital e também financiamento sustentável. Há muitos anos, Isabel tem trabalhado muito no desenvolvimento dos princípios de títulos verdes como membro de seu comitê executivo e também como parte do grupo de estudo de impactos. Além disso, temos Maria Tapia, que é a diretora do Global Center on Adaptation, GCA, que é uma nova organização internacional cujo foco é definir a agenda e fazer pesquisas e criar informações sobre na área de pesquisa e inovação. Além disso, a GCA também está promovendo soluções nesse setor. E, por fim, a GCA, então, está oferecendo as melhores soluções e tentando preencher as lacunas de informações, inclusive trabalhando com organizações como a CBI. Estão agora expandindo suas parcerias para a África e para o Sudeste da Ásia, inclusive na área de adaptação e títulos de adaptação. Por fim, Stacey Swan, que é a CEO e fundadora da Climate Finance Advisors, que é uma empresa que tem o foco na aceleração de investimentos sustentáveis alinhados ao clima para melhorar a sociedade e a crise climática. E trabalham também com a estrutura de investimentos e de títulos. A CFA é conhecida por muitas coisas, inclusive pela identificação e avaliação dos benefícios para os proprietários de ativos para que possam levantar recursos e financiamento. Ela tem uma grande experiência na gestão de fundos e recursos e também na área de desenvolvimento, inclusive na IFC, onde chefiou a seção de investimentos mistos, inclusive na área de investimentos relativos ao clima. Então, bem-vindos a todos a essa sessão. Meu nome é Joyce Coffey, eu sou presidente e fundadora da consultoria Climate Resilience e trabalhamos com estratégias climáticas visando a adaptação à mudança climática. Também tive o privilégio de ser líder do grupo de especialistas da CBI que desenvolveu os princípios de resiliência climática, sobre os quais falaremos mais tarde hoje. Então, para começar,
E gostaria de lembrar a todos que, como falamos todos nós, estamos muito interessados em ouvir suas perguntas e comentários por meio da caixa de bate-papo e da caixa de perguntas. E nossos colegas aqui por trás das cenas, os bastidores, vão acompanhar as perguntas e vão repassá-las a nós. E talvez para começar, gostaria também de nos lembrar que a Covid-19 realmente mostrou que o mundo, quer dizer, precisa se adaptar para lidar com essas novas crises. E a intensidade desses eventos climáticos e também a frequência aumentou muito nos anos 2020 e 2021, e isso realmente aumenta os desafios que temos que enfrentar. E temos realizado muitas atividades na área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e gerar essa resiliência climática vai exigir grandes volumes de recursos, mas temos uma grande lacuna de recursos e esses recursos devem ser dirigidos também aos países em desenvolvimento. Mas quando se trata dos países desenvolvidos, se trata simplesmente de colocar a resiliência ao centro da atenção e estamos falando, na verdade, de uma escala de trilhões e não de bilhões como estamos atualmente. Isso, na verdade, oferece uma ótima oportunidade de investimento, também oportunidade de salvar as vidas das pessoas e melhorar a subsistência e os modos de vida das pessoas. Isso apresenta várias oportunidades na área de financiamento sustentável. E os títulos verdes se demonstraram uma ferramenta muito útil nesse sentido. Eu tenho muito prazer de estar com essas líderes extraordinárias aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta para todos. Queria saber o que vocês acham que é o principal gatilho para ampliar a resiliência climática. Maria, você gostaria de começar? Sim, claro. Muito obrigada, Joyce. E muito obrigada, CBI, pelo convite. Eu gostaria antes de poder responder essa primeira pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é essa lacuna e como podemos interagir com o setor privado. Bem, então, os investimentos em adaptação global têm aumentado muito nos últimos anos, mas claro que a notícia negativa é que ainda não é suficiente. Na verdade, precisamos de um volume muito grande, alguns centenas de bilhões por ano até 2030. E, especialmente o setor privado precisa participar mais. E isso, na verdade, por meio do nosso trabalho, da nossa organização, nós disponibilizamos 500 milhões por ano, que é muito menos do que é a necessidade real. E precisamos promover e trabalhar mais com os mercados financeiros do mundo inteiro, principalmente nos mercados em desenvolvimento, para permitir que esses recursos nacionais sejam dirigidos à adaptação e à resiliência. Outras notícias boas é que há uma demanda dos investidores por esses títulos temáticos. E nós vimos o grande crescimento desses títulos temáticos na forma de uso de recursos para que, a maior parte deles eram títulos sociais. Mas não estamos aqui para falar de títulos sociais, estamos aqui para falar de títulos de resiliência. Só estou dando um exemplo aqui e em um relatório que nós compartilharemos em breve por meio de um link que se chama Títulos Verdes para a Resiliência Climática, que foi realizado em parceria com a CBI. E nesse relatório nós podemos ver, esses fatos fazem parte desse relatório, a partir daqueles títulos verdes que já existem, 16% já incluem atividade de adaptação e resiliência, principalmente no setor de recursos hídricos e de uso da água, mas nós já temos essas atividades incluídas nos títulos verdes. E 79%
dessas emissões vieram de mercados desenvolvidos e apenas 6% dos mercados emergentes. Em relação aos emissores, 12% desses títulos foram emitidos por governos locais e soberanos, 16% por bancos de desenvolvimento. Eu acho que, na verdade, é importante lembrar que esses bancos foram, na verdade, o EBRD foi a primeira instituição a emitir um título totalmente de resiliência. E, quer dizer, para responder à sua pergunta, quer dizer, sobre a escala disso, na verdade, não é somente uma coisa, quer dizer, como ampliar isso, não se trata somente de uma coisa. Quando falamos de resiliência climática, temos que pensar em prioridades. Temos 3 prioridades. A primeira é aumentar o ímpeto e o interesse. A maior parte da cooperação internacional tem se concentrado na alocação ou nos compromissos, aumentar a alocação de financiamento climático para adaptação. Eu diria que 50% da alocação do financiamento climático foi dirigido à adaptação e nós temos acordos com vários governos, vemos acordos entre vários governos que disponibilizam vários recursos, ou muitos recursos para a adaptação. Nós trabalhamos com o Banco de Desenvolvimento da África e trabalhamos com eles num programa de 25 bilhões de aceleração da adaptação e nós precisamos aproveitar essa colaboração internacional de maneira muito sábia. Precisamos nos beneficiar dessa experiência técnica para estruturar os títulos e publicizar e divulgar essas pipelines de investimentos e precisamos trabalhar de maneira mais profunda sobre as métricas de divulgação e de relatórios para que os investidores possam, então, entender, quer dizer, em que estão investindo e aí vão poder dizer, sim, essas são as métricas e isso está relacionado ao que eu quero fazer. E nós precisamos trabalhar mais na escala, precisamos usar mais a integração internacional para apoiar os governos e trabalhar mais em adaptação nacional, estabelecer também metas obrigatórias em cada país. Não é somente uma coisa que devemos fazer, temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que durante esse painel nós podemos debater vários desses pontos e talvez priorizar as coisas mais importantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Stacy, eu sei que você também tem muito a dizer sobre isso. Você pode falar um pouco sobre, do ponto de vista dos soberanos, o que você tem feito, sim? E muito obrigada, Maria, por ter já introduzido o que eu pretendo dizer aqui. Sim, em relação à sua pergunta sobre o que seriam os principais gatilhos para acelerar esses investimentos, eu diria que estamos vendo já algo que vai ter um impacto muito grande, muito rapidamente em todo o setor financeiro, e é que nós estamos começando a ver riscos financeiros relacionados ao clima, e quando fazemos esses estudos retroativos sobre os spreads dos títulos, talvez isso não seja algo tão importante assim, mas eu percebo nisso que nós temos a capacidade de classificar por meio, quer dizer, de agências de classificação e dos investidores, avaliar esses riscos financeiros relacionados ao clima e demandar mais resiliência. E eu acho que temos o potencial também de começar a pensar em como incentivar essa resiliência por meio da emissão de um título ou por meio de outros tipos de financiamento empresarial, incentivar essas medidas de resiliência que nós sabemos que são necessárias para que possamos atingir o tipo de adaptação, resiliência e climática que nós precisamos atingir. E temos que investir cada dólar que nós temos rumo a esses objetivos. E temos que quantificar também os riscos e as capacidades em termos financeiros e também fazer uma avaliação histórica desses spreads dos títulos.
E eu sei que, na verdade, tudo que sabemos olha para trás, é retroativo, e temos que começar a pensar um pouco no futuro, no que isso vai significar no futuro. Isso, na verdade, é algo muito animador, porque abre vários horizontes de estudo e podemos começar a integrar mais nosso pensamento sobre como financiar essas atividades de maneira mais rápida. E isso, eu sei que, na verdade, temos que analisar isso do ponto de vista analítico. Eu sei que ainda estamos desenvolvendo as metodologias e as métricas, mas eu acho que qualquer progresso, qualquer avanço é um avanço. Sei que ainda temos muito a fazer, e não temos tanto tempo suficiente assim, então eu estou muito assim encorajada que isso está começando a se tornar, a produzir informações úteis para os investidores. E eu acho que um ponto interessante pela qual eu acho que isso está acontecendo é que coisas como a força-tarefa para a divulgação de informações financeiras já tem tido ou teve um impacto muito grande em vários aspectos do setor financeiro. Naturalmente, os setores emergentes, os mercados emergentes e o financiamento dessas atividades nos mercados emergentes, isso se tornou, na verdade, um marco muito importante que permitiu acelerar as atividades nos mercados emergentes que não estavam em posição de desenvolver seus próprios mercados. Mas eu acho que é importante que isso seja estruturado na língua dos investidores e também que conversemos com os investidores sobre o que é interessante e o que é importante para eles. É importante que promovamos também maior conscientização, e já está crescendo, talvez não no mesmo nível que nós gostaríamos que crescesse, mas isso já está acontecendo. Então, talvez eu pare por aqui. Eu acho que, por enquanto, eu diria que talvez nossos colegas que estão trabalhando nessas emissões aqui, elas possam dar mais informações, mas eu acho que já estamos vendo muitas coisas positivas, sou muito animado com o que eu vejo. Bem, então, Isabel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você já fez emissões, então para você não é algo teórico, então gostaria que você falasse um pouco sobre como vocês fizeram isso. Bem, obrigada. Eu espero agora não desanimar vocês aqui, mas, assim, respondendo a sua pergunta muito rapidamente, a pergunta inicial sobre o principal gatilho com base na nossa experiência, realmente eu diria que são todas as vulnerabilidades que nós temos encontrado. Temos visto esses incêndios mundiais, o aumento das temperaturas e todos esses eventos extremos, inclusive em relação a essas questões ambientais. E agora as pessoas começam a entender todos esses problemas ecológicos e sociais que nós estamos vendo, que esses problemas não serão solucionados somente por meio da mitigação. Nós ainda assim teremos que sofrer e enfrentar esses efeitos. E por isso que adaptação e resiliência climática são tão importantes. E isso, na verdade, nos faz pensar sobre como foi importante, quer dizer, emitir esse primeiro título de resiliência climática. Porque, na verdade, inicialmente era visto como o primo pobre da adaptação climática, porque no início o foco era energia renovável, eficiência energética e outros aspectos também, quer dizer, edificações, transportes, etc. Mas os elementos de adaptação climática, além, quer dizer, da economia hídrica e da energia, na verdade não eram o foco principal. E mesmo no caso da avaliação de alguns investidores, eles consideraram esses títulos como um título verde claro, digamos, como tinha essa ideia que eles eram menos importantes. Eu acho que todos os problemas que nós testemunhamos e também o fato que nós tivemos que começar a analisar esses riscos nos nossos portfólios, eu acho que isso foi muito positivo e nos ajudou a entender que isso é algo que precisamos fazer agora e nós precisamos enfrentar o mais rapidamente possível de maneira coletiva, investidores e agências de classificação e todos nós. E estamos analisando aqui os ativos, quando pensamos nos ativos, nós também temos culpa disso, porque o programa que nós tínhamos desde 2010,
os projetos de adaptação climática poderiam ter sido incluídos e tínhamos muito pouco que tratava disso de maneira completa ou parcial. Então, na verdade, houve uma mudança ao longo do tempo, naturalmente. Mas uma das coisas que nós precisamos considerar é o que fazer no âmbito de um marco que é diferente daquele marco que nós tínhamos para os nossos títulos verdes em geral. Então, se nós pensarmos em todos esses debates que nós temos tido sobre os princípios de títulos verdes e também sobre despesas de capital relacionadas a isso, eu acho que tem esse aspecto de resiliência climática que tem que ser levado em consideração, se o foco não for simplesmente nas despesas operacionais e somente nas despesas de capital. Eu acho que, no caso dos títulos de resiliência, nosso foco é exatamente nisso. E como foi lançado, foram emitidos ao mesmo tempo que a CBI lançou seus princípios de resiliência climática, foi muito importante porque as definições estavam lá e o escopo dos tipos de projetos em que estávamos nos concentrando, infraestrutura, agronegócio, todas as áreas com as quais estávamos trabalhando, e eram áreas muito importantes que não costumavam ser o foco nos títulos verdes normais. E também, claro, todas as operações comerciais e empresariais e industriais que já também estavam incluídas no âmbito da mitigação climática. Eu acho que agora nós começamos a pensar um pouco sobre as métricas, nos levou a pensar sobre as métricas. Não queria, talvez, me aprofundar muito agora, mas eu acho que, o que nos levou a fazer isso, a emitir esses títulos, foi exatamente esse contexto que eu descrevi agora e a importância, então, dos títulos de resiliência climática como parte dos títulos verdes e no contexto do lançamento dos princípios de resiliência climática. E, na verdade, independentemente de ter feito isso separadamente ou como uma alteração dos princípios que nós já tínhamos. Sim, sem dúvida, vamos voltar a perguntar mais coisas a você. Mas agora eu gostaria de pedir a Nasmira que falasse um pouco. Já falamos um pouco do mercado de capital, dos emissores, e agora eu gostaria de saber, assim, do ponto de vista dos investidores, o que você considera, em relação à resiliência em seu portfólio de investimentos. Bem, obrigado, Joyce. Nós não vimos, assim, na verdade, como era de esperar, um grande fluxo de investimento rumo a esses títulos. Nós vemos, assim, alguns bolsões de interesse, mas não há nada consistente nesse campo. Por exemplo, eu estava pouco tempo atrás, pouco antes da sessão, conversando com um colega, e de vez em quando a gente vem aqui ao escritório físico em vez de trabalhar de casa, e ele estava me falando sobre um título verde que ele tinha acabado de adquirir do governo da Finlândia, se não me engano, e eu perguntei se tinha um elemento de resiliência, e ele me perguntou, sim, do que você está falando? E esse título, tinha um elemento de água, de outros setores, mas não falava de resiliência. Ou seja, mesmo quem trabalha no setor conhece muito pouco esse conceito de resiliência climática. Nós temos esse conceito de mitigação climática, mitigação de carbono e adaptação. Já se fala muito nisso, mas eu não sei se a adaptação é uma consequência disso tudo e se é bem compreendido, principalmente quando você está pensando em adquirir um título. E quando você está pensando em adquirir um título de resiliência, que tem esse rótulo, bem, isso é mais distante ainda. Então, eu acho que o conhecimento, além desse campo teórico, é muito restrito ainda. E eu acho que se nós pudermos fazer algo para que esse conhecimento, essa conscientização seja algo mais tangível para as pessoas, isso vai resultar em um aumento do apetite dos investidores por esse tipo de títulos. E, na verdade, existe já esse interesse para que os proprietários dos ativos e também dos gestores de títulos e de fundos, existe esse interesse em algo mais tangível e em ativos que sejam realmente, que possam provocar uma mudança. E nós precisamos fornecer essas informações. Eu acho que o último ponto, como a Isabel mencionou, é a questão da métrica.
a importância da métrica, e essas métricas têm que ser compreendidas de maneira clara, inclusive em relação aos retornos, mas também aos riscos. E é importante que isso não seja subestimado. E também temos que considerar aquele risco da lavagem verde, do greenwashing, né? E, quer dizer, não se trata simplesmente de ter um rótulo atraente. É importante que isso seja algo tangível e real para a vida das pessoas. Eu acho que a questão da resiliência climática, na verdade, vai nessa direção, mas precisamos de métricas mais claras. Bem, ouvimos ideias tão interessantes. Nós temos, então, falamos um pouco dos spreads dos títulos e também o que poderia ser realmente um gatilho para aumentar a demanda, TCFD, inclusive a métrica, mas nós também ouvimos aqui que há ainda uma grande lacuna de conhecimento aqui. E eu gostaria de perguntar a vocês agora, quer dizer, os tomadores de decisão, elaboradores de políticas públicas, o que podem fazer em relação a esses títulos de resiliência climática, quer dizer, para aumentar esse conhecimento, e o que vocês poderiam dar de conselho, oferecer de conselho a outros setores. Mas eu gostaria de mencionar um outro elemento que eu vejo muito no meu trabalho como um gatilho potencial para ampliar o investimento em resiliência, que seria a erosão, quer dizer, do mercado de classe média. Quer dizer, nós sabemos que a mudança climática não é algo justo, e nós sabemos que esse risco existe já aí para a grande maioria das pessoas do mundo inteiro. Não somente países da OCDE ou países de desenvolvimento, para todos nós, o risco está lá para todos nós. E quando pensamos nisso, quer dizer, isso me leva a pensar que o tecido social tem que se fortalecer, tem que ser muito mais forte. E que a economia vai sofrer efeitos dominó de todos esses impactos. E talvez, na verdade, os pobres não sejam o principal gatilho, porque raramente os pobres atuam como gatilho para qualquer grande mudança. Mas talvez seja importante, assim, considerar a necessidade de fornecer algum tipo de estabilidade para o mercado da classe média, para que essa erosão dos recursos da classe média não se torne um problema e que, na verdade, para que eles possam ser envolvidos nesse crescimento. Bem, eu queria voltar ao ponto do conhecimento. Eu acho que ainda precisamos fazer muito para desenvolver mais conhecimento nesse sentido. Stacy, se você quiser falar um pouco sobre isso, então. Eu acho que essa questão que foi apontada, né, sobre a lacuna entre a conscientização e o entendimento é muito importante. E eu acho que há algumas razões do porquê, né, essa conscientização está aumentando e o entendimento continua tão baixo. Bom, a conscientização está aumentando porque estamos começando a ver, né, os efeitos da mudança do clima, né, o mundo desenvolvido tem visto isso e os principais investidores. A gente está pensando um pouco, e estávamos pensando sobre a mudança do clima há 5, 6 anos como um add-on, né? Ou seja, um acréscimo, e agora a gente vê que há um desenvolvimento de desejo por parte desses investidores que estão procurando, né, investimentos mais sustentáveis, ESG, mas o que está acontecendo, pelo menos parte disso, e eu acredito que é porque estamos bem ainda naqueles dias iniciais para ter a caixa de ferramenta, né, das métricas, formas de avaliar as metodologias, as divulgações. O que estamos vendo aqui? Conscientização está aumentando por várias razões, seja porque as pessoas estão investindo em mercados emergentes, ou alguns outros investidores na mesa estão priorizando essa adaptação, ou de repente por quê? Porque eles, né, estão entendendo agora que aquecemos o suficiente para agora ter que realmente abordar isso, ou que realmente tem, né, algum risco, ou seja, independente das forças por trás disso, isso está aumentando e as pessoas estão realmente naquelas primeiras etapas de realmente saber o que fazer, né? Então, como que a gente vai definir as coisas, né? E é isso que esse mundo financeiro, né, os DFIs, enfim, que estão todos ajudando, né, esse setor financeiro, né, esse pessoal da área do clima, porque eles trabalham nessa área já há muito tempo. E eu acho que o mundo de finanças de desenvolvimento também está à frente de outros investidores em relação a realmente descobrir de forma detalhada, né, como que a gente define a resiliência, que é uma das coisas
que aparece, né, está no princípio da CDI, sei lá, resiliência para um ativo, por meio de um ativo, ou seja, a comunidade precisa definir isso, pois um investidor comprar um título pode ser interessante, mas não necessariamente decisivo com relação ao que estamos procurando, mas ter aquela caixa de ferramentas para essa comunidade de financiamento de desenvolvimento será realmente muito importante. E é ali que a gente vai começar a ter, né, um melhor entendimento desses principais investidores, podendo ter uma conversa com eles para colocar aquele capital privado em locais mais vulneráveis, como mercados emergentes, ou como a Joyce mesmo falou, né, comunidades vulneráveis nos Estados Unidos, ou até o CDE, porque eles têm, né, um risco, né, uma classificação de risco mais baixa, por exemplo, e bom, conscientização está alta, entendimento está baixo, mas eu acho que devido a onde estamos nessa jornada, estamos no capítulo 1, talvez capítulo 2, né, digamos assim, do livro, mas você tem algo precisa sim, ser preenchido, isso é fantástico, e claro, né, você realmente falou, né, que as instituições financeiras que já trabalham com o clima há muito tempo, eles têm um papel para nos ajudar a avançar, né, como a gente tem visto todas essas questões da resiliência, mas temos também um papel muito importante para organizações parceiras como a CBI, né, que foi tão ímpar, né, na indústria e montar, né, os princípios dos títulos verdes. Isso foi bem no início e ainda temos, né, um novo que é aquele centro de adaptação que está também trabalhando agora para realmente melhorar, aumentar a conscientização para todos nós, mas também canalizando essas ações. E eu te pergunto, será que você teria alguma coisa a acrescentar com relação a como que a gente monta essa agenda para ter essa conscientização para a ação? Então, não é só o que fazer, mas é como fazer, né? Bom, eu vou misturar aqui as coisas um pouquinho com relação ao que você acaba de me perguntar, né? Bom, nós, como um centro global de adaptação, a gente pegou todas as atividades, recomendações e tentamos levá-los a uma situação onde a ação é acelerada para adaptação e resiliência, tá? E a gente trabalha muito com advocacy no alto nível, trabalhando com ministros, trabalhamos com bancos de desenvolvimento, né, fazendo parcerias com eles, tentando acelerar essa ação. E também fazemos muita pesquisa, obviamente, sobre esse assunto, e é por isso que, novamente, eu digo, né, publicamos esses relatórios para títulos verdes, para resiliência, né, e os documentos que trabalhamos em conjunto com a CBI, pois vamos publicar uns relatórios sobre o estado, né, da finança de adaptação, mas a gente também quer ajudar a implementar, pois como, né, um agente dessa área, nós somos, né, por exemplo, parceiros, e a gente então identifica aqueles que já estão trabalhando no desenvolvimento de uma solução e trazer essa solução para aquele país, para aquele cliente do setor privado que precisa daquela solução, tá? E para isso, novamente, cada ator dentro, na verdade, cada stakeholder dentro do sistema financeiro, ele tem um papel a desempenhar. Então, temos os bancos centrais, tá? Aqui, né, a gente vê que agora temos as metodologias que são sendo utilizadas, né, nesse teste de estresse para que os bancos centrais possam integrar os riscos climáticos, né, dentro da análise macroeconômica deles por meio dos testes de estresse. A gente tem o que a Stacy mencionou também, que são as instituições financeiras, corporativas, basicamente todos os atores do sistema financeiro. A gente precisa que eles comecem a analisar, fazer a gestão e também divulgar esses riscos. Precisamos, né, disso para que eles então consigam estruturar toda essa capacidade para podermos então identificar projetos, pois é muito difícil você identificar um projeto de resiliência, porque a primeira coisa é você tem que fazer uma análise de vulnerabilidade do problema que você está tendo, né? E como que você pode tornar aquele projeto mais resiliente, né? Ou seja, adaptado à mudança do clima. Então, tem muito a ser feito ainda, já foi mencionado aqui a questão das métricas, e métricas são extremamente complexas, né? E são muito específicas
país, por exemplo. E é importante ter padrões, princípios para a gente poder trabalhar, né, com algum norte, mas de fato é tudo sobre tornar essas métricas mais transparentes, mais padronizada, pelo menos entre os projetos. E fico por aqui, tá? E bom, a Maria, inclusive, já mencionou esses documentos muito importantes, né? Que são o estado do jogo, né? Para os títulos verdes, o roadmap e o guia para os emissores, e são documentos realmente que ajudam muito. E eu fiquei muito impressionada com os poucos dias que esses documentos já foram publicados, né? E, bom, eu já ouvi dizer que vai ter também os links do Swapcart para esses documentos, tá? Mas, por exemplo, isso aqui já foi, né, defendido como realmente uma força que faz o mercado, mas eu gostaria de perguntar se você tem, né, uma forma de lidar, obviamente, com, enfim, para que nós possamos então abrir os olhos do mundo, do que é possível para investimento de resiliência por meio desse título de resiliência. O que você acha que seria interessante para termos em relação a métricas, né? Enfim, o que você acha importante e o que você vê como parte do seu papel, né? Como alguém que faz o mercado de investimentos de resiliência? Sim. Bom, obrigada pela pergunta e nós estamos trabalhando individualmente com esse título de resiliência, mas sim em parceria com a GCA, né, a CBI, utilizamos os princípios, né, dos títulos verdes para tentar focar nas questões, né, no que as pessoas precisam utilizar. E uma das ferramentas que temos é por meio dessas métricas de relatório de impacto. Tem um grupo de trabalho sobre esse assunto, ali dos princípios, né, de títulos verdes, aonde reunimos essas métricas de resiliência climática. Eu acho que foi dezembro do ano passado que lançamos, né, esse documento, e ali no website dos princípios para os títulos verdes, facilmente acessível para as pessoas. E, bom, aqui a gente, na verdade, tenta ter, né, uma definição, como também apontar outras informações, como os princípios da CBI, por exemplo. Agora, a definição, a gente tenta, então, explicar, né, essa abordagem com base no processo, pelo menos com relação à adaptação climática, porque é algo um pouco diferente, como a própria Maria apontou, né? O ponto de partida precisa ser que temos algum entendimento dessa vulnerabilidade dos riscos, algum tipo de quantificação do risco, do impacto negativo e também a proporção de tudo isso. E depois tentamos focar, e há formas diferentes de executar isso, mas basicamente definimos isso relacionado a perigos relacionados ao clima, ou seja, temperatura, vento, água, enfim, terra, ou seja, pode ser deslizamento de terra, enfim, avalanche, esse tipo, né, erosão, degradação da terra, ou seja, temos uma infinita lista, né, de problemas que podemos ter, claro, né, a parte hídrica, enchentes, secas, furacões, enfim, todas as questões diferentes, né, aspectos diferentes para poder analisar o desfecho de projetos, ou seja, como que você reduz toda essa interrupção, né, e os danos causados. E, em relação a esses perigos principais, nós podemos, por exemplo, publicar alguns tipos de métricas. Por exemplo, em relação a riscos relacionados à temperatura, uma das coisas que muita gente tem feito é analisar a resiliência da grade e então conseguimos focar na distribuição, transmissão, armazenamento, megawatt-hora. Por exemplo, se a gente pensa em reduzir, né, incêndios florestais, a gente pode analisar a área danificada em quilômetros quadrados, e tudo isso é meio que comparado, né, com aquela situação de e se a gente fizesse nada, né? O que seria o dano esperado que você teria, né, antes de você tomar essas medidas e como que isso ficaria? Fizemos, então, analisamos, desenvolvemos
vemos, na verdade, várias métricas quantificadoras com relação a isso, e temos também, né, essas outras medidas que focam no ponto sobre o efeito nas pessoas, ou seja, os aspectos sociais, os danos causados a pessoas. Então, a gente tem quantas pessoas agora têm situações onde a família deles estão segura, os sistemas energéticos resilientes e não estão tendo infecções relacionadas a enchentes, etc. e tal. Então, nós temos também essa parte social da métrica. Nós também fornecemos uma outra possível maneira de analisar relatórios, para que você pudesse fazer isso por meio de uma abordagem setorial, ou seja, o impacto na saúde ou na infraestrutura, etc., e como que isso seria traduzido. E eu acho que isso aqui são as formas com as quais podemos tentar aumentar o entendimento, né, e a conscientização. O EB, RD, tem publicado esses, utilizando isso para ver, né, o impacto, por exemplo, do nosso título de resiliência, e aparece no nosso relatório de resiliência que está disponível, né, no nosso website. Eu estou tentando publicar as coisas em um formato que seja útil para as pessoas, sejam eles um emissor ou um investidor. E com a nossa experiência, no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, nosso diálogo com os investidores estrangeiros, a gente começa realmente a ver como podemos ajudar outros emissores a poderem, digamos assim, implantar as coisas. E até o momento tivemos discussões com regiões, ou seja, no nível soberano e subsoberano, mas estamos sempre abertos e dispostos a discutir isso com qualquer pessoa. E isso é a abordagem que a gente tem seguido até o momento. Espero que tenha sido útil. Não, útil. Isso me dá, inclusive, até uma pergunta aqui para a Nasmira, porque eu pergunto, né, qual que é a sua resposta para esse conjunto de ativos? Isso melhora a sua perspectiva em ajudar os seus colegas a identificarem, né, os benefícios da resiliência por meio desses investimentos sendo feitos? E, bom, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a Nasmira, um pouco mais sobre o seu investimento na África, porque eu acho que ter alguma especificidade geográfica seria realmente muito interessante, né, para alguns dos conceitos que estão sendo levantados aqui. Joyce? Bom, na verdade, com relação à sua primeira pergunta, sim, ajuda a gente ter nessa visão ao vivo, digamos assim. E aí a próxima vez que você for pensar sobre um título climático, a gente pode pensar, poxa, de repente a gente pode, né, usar aquele título de resiliência, mas eu diria que uma das grandes questões é que a gente tem que sacudir as pessoas um pouco, né? E eu penso que os títulos de resiliência são mais complexos em termos de entender o que eles são, monitorando-os, né, e o que eles são tipicamente, historicamente, com relação aos títulos verdes. Então, eu acho que tem que ter um nível de escalonamento necessário que vai incluir os bancos, porque a gente tem que escalonar, né, os emissores, mas os bancos também. Então, quando a gente tem uma empresa que está à procura de como que eles vão financiar esses investimentos, né? Ao avançar, eles têm que lidar com mudança do clima, tem que fazer a mitigação com relação a isso. Eu acho que isso precisa ser uma opção viável e que isso é bem entendido. Mas isso aqui é meio que os dois lados, né? Não só o lado do investidor, mas o lado de vender a ideia também, pois eu acho que, por exemplo, o nível de conhecimento da Isabelle não é algo completamente disseminado nesse momento, né? Pelo menos não também do lado de escrituração. Então, isso aqui seria a primeira coisa que eu levantaria. E dentro disso, uma das coisas que nós vamos ter que fazer como um negócio, como empresa, é realmente chegar de uma forma granular para poder monitorar o impacto. Estamos fazendo isso, na verdade, de fato, por exemplo, ser um exercício grande, ou seja, né, os gestores de ativos nesse momento, a gente faz o exercício para mostrar como que a gente, né, mede reduções de carbono, por exemplo, mas agora estamos falando sobre resiliência, então precisamos agora entender o que isso significa, né? A gente não tem nenhuma ideia de como que a gente vai medir
a redução de carbono nesses planos de transição, e agora temos que lidar com essa outra complexidade que vai ser acrescentada a tudo isso. Então, eu acho que a caixa de ferramentas produzida pela CBI realmente é excelente, e eu adoraria que tivesse também uma caixa de ferramentas parecida, produzida para os investidores sobre as perguntas a serem feitas. Isso é um ótimo desafio. Eu acho que você vai ser convidada a fazer parte do comitê de assessoria. Isso é realmente fascinante. Uma das coisas que você levantou me lembrou, né, dos comentários introdutórios que a Stacy fez. Por quê? Porque ela apontou, né, que a força-tarefa para a divulgação financeira é um dos gatilhos, né, para esse investimento financeiro. E uma das coisas que eles dizem é, bom, todo investimento não deveria ser investigado pelo risco de transição que eles enfrentam. E quando você faz essa pergunta, quais são os riscos físicos desses investimentos? Pois, de alguma forma, quase que demanda que cada título que tem um potencial de resiliência, né? Então, Nasmira, eu entendo, né? Você está dizendo que é mais difícil de ter esse subconjunto desses trilhões de ativos sob gestão para resiliência, e claro, né, nós temos todo esse conhecimento, a métrica está lá implantada, é uma área completamente nova, mas por outro lado, uma parte de nós sabe que essa resiliência tem que fazer parte de todos os investimentos que a gente faz. Eu gostaria então de falar um pouquinho aqui com a Stacy, porque você falou um pouquinho sobre isso, de repente da perspectiva, né, do título de infraestrutura dos Estados Unidos. Eu outro dia, né, mostrei para vocês a minha nacionalidade, depois eu falei de milhas e não quilômetros, mas enfim, do que estamos falando quando a gente fala de investimento de resiliência no contexto desses eventos extremos que as comunidades estão enfrentando mesmo, né, quando eles dão boas-vindas para dólares para a nova infraestrutura. Bom, Joyce, na verdade, eu acho que eu diria que em alguns trabalhos que estamos fazendo para clientes, né, nós temos aquele momento, a conscientização está lá, estão entendendo, e de vez em quando as pessoas estão entrando em contato com a gente, não porque estão sendo direcionados pelo potencial de divulgação ou algum stakeholder que está na mesa com eles, mas eles entendem que eles talvez tenham algum valor financeiro em risco devido à carteira de investimento que eles estão gerenciando ou usando como investimento. E isso é um pouco diferente do que as forças motrizes, digamos assim, com as quais estamos todos acostumados, pois muitas dessas forças vêm de governos, formuladores de política, né, aqueles pequenos conjuntos de investidores de impacto que estão procurando itens específicos, mas estamos começando a ver os investidores agora realmente começarem a pensar sobre os riscos climáticos, e eu acho que isso é parte devido às pessoas que estão simplesmente observando as mudanças e impactos da mudança do clima, né? Perdas, danos a investimentos, por exemplo, e na verdade não tem muita certeza, né, esse pessoal, de como lidar com isso. E esse pessoal, eles estão bem interessados em conversar com a gente, por quê? Porque eles não vendo uma perspectiva de advocacy, mas sim, né, daquela perspectiva de uma gestão de risco, né, de fato, é um risco de crédito, e eles começam, então, com, sei lá, tudo pode ter um risco climático, não só essa parada verde aqui, né, enfim, tudo isso que tem aquele ângulo ASG, mas tudo. E eu acho que, na verdade, nós temos uma confluência das coisas que estão se reunindo nesse momento, em tempo, e de repente daqui a 5 anos a gente talvez veja como que esse resultado fica, né, no lado da política regulatória e os esforços reais em alguns locais pelos, digamos assim, proprietários dos balancetes públicos para lidar com os riscos climáticos por meio, né, desse mandato dele. Mas, em geral, eu diria que isso é meio que como parte de um movimento climático, essa questão de que o clima realmente está em risco, isso é novo e importante, e pode sim ser uma força muito importante. Uma das formas da gente meio que tentar descobrir o que está acontecendo aqui quando você conversa com o investidor. Bom, essa pergunta está vindo aonde, né? Do diretor lá financeiro ou do grupo de ACG dessa empresa, né? E a gente está vendo, né, muitas dessas perguntas, né, saindo ali do departamento de risco climático. E, bom, no mundo de financiamento para o desenvolvimento, né, esses investidores, eles começam a conversa, digamos
assim, mas como eu disse, estamos bem ainda naquelas etapas iniciais de entendimento, ter aquela caixa de ferramenta, etc. Mas uma das coisas que a Nasmira mencionou, que eu acho que é crítico, tá? Nós precisamos de legiões e legiões de pessoas que entendem essas questões e essas pessoas não estão em todos os lugares e isso é realmente muito importante, além, né, de preencher aquela lacuna, né, da conscientização, do entendimento, ter as ferramentas, poder definir a resiliência para fazer a gestão do risco climático. A gente não vai simplesmente se livrar disso, mas fazer isso em todos os ativos, né, e suas classes e seus investimentos, casas de investimento, enfim, bancos e todos os tipos de emissores. A gente está falando de muito trabalho. São muitas pessoas que a gente precisa capacitar para que eles foquem nisso, e isso é realmente uma questão gigantesca, como a própria Nasmira falou, né, no seu comentário, é algo que a gente precisa pensar aqui. E, Stacy, eu posso, de repente, falar um pouquinho, porque você falou perfeitamente quando você disse que agora está sendo considerado pelo departamento de risco, né, da empresa. Ou seja, isso aqui é aquele ponto, né, onde a agulhazinha se direciona. Por quê? Porque se o departamento de risco para um investimento, porque eles estão começando a perceber que o projeto em si é um investimento muito grande, ele tem um risco relacionado ao clima. Né? É disso que a gente está falando. E isso tem realmente ajudado as agências de classificação, pois elas começaram a perguntar como que as empresas estão avaliando e fazendo a gestão do risco. E é tão importante também, por exemplo, né, o trabalho que o FMI está fazendo no momento com relação à vigilância, né, e as recomendações de políticas que foram publicadas para a vigilância em países e como que a exposição de um país, né, para esse risco climático físico de transição e depois, né, eles começam a dar apoio a bancos centrais, setor privado, regulador financeiro. Então, é muito interessante ver como eles vão fazer o gerenciamento dessas recomendações de política para que se torne uma realidade. E quando esses departamentos, né, entendem esses riscos, esse risco cria uma oportunidade, ou seja, você muda a forma como você empresta dinheiro. E eu acho que esse aqui é o pulo do gato. Isso é tão interessante porque, Nasmira, você realmente apontou algumas questões aqui que nós temos realmente algumas exigências sobre esses gatilhos que estamos falando hoje, mas há realmente alguns lugares do mundo que fazem a tomada de decisão bem difícil. Você gostaria de apontar alguns desses? E olha só, temos algumas perguntas fantásticas, tá? Do nosso público, e várias de vocês já responderam essas perguntas, mas eu vou voltar à pergunta de modelagem, como que a gente pode superar uma barreira verdadeira que existe no mercado para países em desenvolvimento em termos de limitações de modelagem para ajudá-los a realmente entender o que os dados sugerem para a resiliência. E eu acho que, né, aquele país, uma ilha, tem um contexto interessantíssimo para isso. E, Nasmira, você tem alguma sugestão de como que a gente vira, né, para esse tipo de diretiva de investimento? Eu gostaria de voltar para o ponto da Stacy, né? Como que isso, na verdade, afeta os investimentos? Pois eu acho que muita gente ouvindo a gente hoje, né, estão vivendo no SFDR, que entrou em março desse ano, que é, né, aquela exigência mínima dessa distribuição na Europa, e isso requer que os investidores considerem e precifiquem as externalidades, a governança, o social e ambiental, né, essas externalidades. Isso ainda é um trabalho em progresso, claro, né, que a gente tem os riscos climáticos que é interessante. Essa discussão sobre a resiliência também está nos forçando a pensar lá na frente para ver o que pode acontecer. Agora, claro, né, Stacy, temos que ser mainstream, né, bem popularizado, porque essa é a legislação europeia. Agora, para essas nações ilha, eu já tive conversas muito interessantes com um ministro da Fazenda de uma pequena nação dessas de ilha que está tentando desesperadamente tentar lidar, né, com o aumento do nível do mar. E quando a gente pensa, né, do lado oposto desses investimentos de resiliência, você é um país pequeno, né, ilha, a gente tem que pensar nisso. E a gente pensa, por exemplo,
como ou se esses investimentos podem assegurar a viabilidade dessa ilha a longo prazo, e se a resposta é sim, como que isso é financiado é a próxima pergunta, pois eu acho que a gente tem que pensar pelos próximos 10 anos que isso realmente seria um título de resiliência, né? Muito bem. E, bom, realmente eu diria que um patamar novo foi estabelecido para a gente investir nisso. E agora eu gostaria de falar, temos, sei lá, 5 minutos ainda e temos uma pergunta aqui que eu acho que a Isabelle poderia nos ajudar, que está relacionado à capacidade que eu acabo de mencionar, que falta em muitos países, mas especialmente nos países de renda mais baixa em desenvolvimento, para que eles possam estruturar seus projetos de resiliência com base em grandes lacunas, né, de dados. E o que a gente pode fazer para evitar essas deficiências e realmente entrar nessas necessidades de investimento de resiliência que são tão necessários e, né, como que o EBRD pode ajudar esses membros, né, para poder superar tais deficiências. Bom, eu acho que muitas das discussões, né, têm sido sobre algumas das análises que estamos começando a ver, parcialmente referente ao relatório TSD, por exemplo, né, TCFD, né? Enfim, então temos que pensar aqui quais que são as vulnerabilidades principais de certas geografias que precisamos tentar focar, né? E é para isso que estamos relatando, né, para aquela carteira de generalidade, digamos, mas é muito importante quando a gente faz referência a um investimento específico. Por exemplo, quando a gente pensa no investimento para uma área com estresse hídrico, o que a gente precisa fazer com esse investimento para realmente assegurar que não é vulnerável e não ficará vulnerável para as mudanças no futuro. E eu acredito que é interessante, por exemplo, quando as pessoas falam, olha só, estamos começando a pensar, né, naquele alinhamento com Paris, que é muito importante, que não é só sobre a temperatura, mas também os aspectos de adaptação e de resiliência também entram aqui. Eu acho que esses cenários que estamos começando a ver são atuais, mas também são cenários futuros, alguns eventos extremos que vão ocorrer, a gente começa a poder a avaliar esses projetos em comparação às coisas que estamos tentando desenvolver. E parte do relatório que nós vamos publicar, lançar logo, logo, vai continuar a aumentar o nível de relatórios de forma incremental para alguns ativos e tipos de ativos com base em geografia e vulnerabilidades. Agora, com relação a planos nacionais de adaptação, eu diria, fazem parte, né? Por exemplo, as empresas e outros podem pegar e usar isso para, de repente, preencher as lacunas. E a Maria mencionou isso anteriormente. Isso vai ser muito importante em algumas geografias, porque no nível subsoberano vai ser muito difícil para alguns tipos de entidades realmente, né, lidar, digamos assim, com esses conceitos, e pode ser importante. Até em países desenvolvidos, a gente, semana passada, estávamos falando em um painel na Suíça sobre o efeito da adaptação ou risco climáticos em áreas montanhosas, e claro, né, claro, vai ser muito difícil a gente poder fazer a avaliação, isso é uma das coisas, mas podemos ter planos de adaptação nacional que então funcionam para outras situações que podem então dar esse escalonamento para esses acessos e então, né, nos oferecer, digamos assim, esse apoio para títulos de resiliência e com isso podemos então entender essa tomada de decisão e também a geografia que nós vamos ter e que serão utilizados também por outros. Bom, muito obrigada. E, bom, isso é um lugar, ponto perfeito para a gente realmente concluir e fomos inspirados, né, por esse painel só de mulheres sobre, né, o futuro resiliente. Eu vou pedir então aqui para a Stacy falar um pouquinho aqui com nós, devido a toda a urgência de tudo isso. Bom, eu acho que o mandato para simplesmente começar a capacitar as pessoas
tá? Em todas as áreas do setor financeiro e desenvolvimento, isso é chave. Realmente precisamos de milhões de pessoas para, né, lidarem com isso em todos os tipos de emprego e áreas. Isso aqui não é só uma coisa incremental, não, não. Isso aqui vai ser o que define a próxima geração e vai definir o final da nossa vida, né? Estamos todos aqui mais ou menos no meio das nossas carreiras. Isso aqui vai ser o resto de todas as nossas carreiras, mas o pessoal vindo, né, depois da gente, isso vai definir eles e o mundo deles, e precisamos armá-los com as formas corretas de pensar sobre isso, na esperança que eles possam realmente lidar com essas questões. E, bom, eu diria que é isso. Muito obrigada pela esperança que todos vocês me deram, Maria, Isabelle, Stacy, estamos todos realmente muito gratos aqui pelo seu trabalho e muito obrigada, CBI, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.